Olá, turminha, aqui é o professor de matemática, Maroni Beckman, professor da plataforma Gonçalves Dias. Mais uma vez aqui com vocês na TV Educação, no programa Hashtag Fica em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática hoje para os nossos alunos da terceira série do ensino médio. Tá? Nas aulas anteriores nós falamos de razão, né, que é uma relação entre grandezas, né? Falamos de escala numérica, inclusive resolvemos várias questões do Enem sobre escala numérica, que é um assunto que o Enem aborda bastante, com muita frequência, né? E hoje a gente vai dar um passo à frente que é falar de proporção, tá? Proporção, galera, é outro assunto que o Enem adora. Então a gente sabe aqui na plataforma que é objetivo de vocês também de vida, entrar na universidade, por vir o Enem, então a gente se preocupa com isso e traz assuntos aqui que caem bastante aí na prova do Enem. Dá para deixar vocês preparados. Então vamos falar hoje de proporção. Proporção tem a ver com razão? Tem. A gente vai trabalhar aqui o conceito de proporção, o que é uma proporção, quais são os elementos, trabalhar sua propriedade fundamental. Depois vamos trabalhar outras propriedades, fazer problema. Então proporção é um assunto que vai render mais de um vídeo, para que você possa aprender de forma gradativa, tá? Todo esse assunto, beleza? Então, conceito de proporção é o tema da nossa aula de hoje, tá? Galera, coloquei primeiro uma situação. Vamos supor que tem duas pessoas, né? Carlos, que ele tem 48 quilos de massa corporal, beleza? Enquanto o seu cão tem 12 quilos. Aí tem João, já João ele tem 100 quilos de massa corporal e o cão de João pesa 25 quilos. Beleza. Então perceba o que a gente vai fazer aqui. Nós vamos estabelecer uma relação através da divisão entre o peso do dono e o peso do cão. Tá? Então vou estabelecer aqui uma razão, comparar o peso de Carlos com o peso do seu cão. Certo? Para estabelecer uma relação entre essas duas quantidades. E vamos fazer a mesma coisa, vamos relacionar também o peso de João, a massa, né? De João e a massa do seu cão. A galera de física sabe que existe uma diferença entre massa e peso, né? O peso depende da ação da gravidade, a massa não, é a quantidade de matéria que um corpo possui. Então, fulano não pesa tantos quilos, tem massa de tantos quilos, certo? Então, veja bem. Ora, vamos estabelecer aqui uma razão, que é uma comparação através do quociente, né? Estudamos razão aí há pouco tempo. Então, se eu fizer aqui uma relação aqui, ó, 48, que é a massa de Carlos, e o cão dele tem 12, certo? Se nós formos aí dar uma simplificada nessa fração, né, você pode dividir aqui tanto o numerador quanto o denominador por 12, você vai ter uma relação de 4 para 1. 4 para 1, quer dizer, a cada 4 quilos de Carlos tem 1 quilo para o cão dele. Uma relação de 4 para 1. A cada 1 quilo do cão, 4 quilos do dono. Uma relação de 1 para 4. Né? Inclusive a gente lê isso aqui, 4 para 1. Beleza, tranquilo. Vamos fazer agora a mesma coisa, mas com o João. Tá? João ele pesa 100 quilos, a massa de 100 quilos. E a massa do seu cão é de 25. Certo? Se você também aqui dá uma simplificada nessa fração, né? Que uma razão ela é uma fração. Você divide aqui por 25, né? E você vai ter uma relação também de 4 para 1. Então, o que a gente percebe aí, galera? A gente percebe que a relação entre o peso, entre a massa do seu dono e o cão é a mesma para os dois. Eles não têm massas iguais, nem os cães dele têm massas iguais. Mas quando você faz uma comparação, você relaciona o quociente, a relação é a mesma. Tá? Perceba que 48 sobre 12 deu 4 para 1 e 100 sobre 25 deu 4 para 1. Então, o que nós temos aqui? Eu posso dizer com isso, ó, que 48 sobre 12 é igual a 100 sobre 24. Aliás, 100 sobre 25, desculpa. Turminha, e o que isso tem a ver com uma proporção? É isso que é uma proporção. Uma proporção, já a gente define, nada mais é do que uma relação, uma igualdade, na verdade, entre duas razões iguais.
Tá? E aqui, o que eu quero dizer com isso? Que a relação entre 48 e 12, que é uma relação de 4 para 1, é a mesma relação entre 100 e 25, que também é uma relação de 4 para 1. Tanto é que a gente lê, como é que eu leio uma proporção? Que 48 está para 12, assim como 100 está para 25. A relação entre 48 e 12 é a mesma relação entre 100 sobre 25. Turminha, então, isso aqui, ó, que nós chamamos de proporção. Existe uma proporcionalidade aqui entre esses valores. Tá? Então, a proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. Certo? Olha, quando você vai pedir para ampliar uma foto, todo mundo já fez isso, né? Pegou uma foto pequena, uma foto até 3x4, eu quero ampliar essa foto aqui. Tá? Vamos supor que você faça isso. Então tem aqui uma foto, ó, 3x4, a pessoa achou uma foto legal, quis ampliar essa foto, o cara ampliou a foto, né? Ora, vamos fazer aqui uma relação entre a largura e o comprimento dessa foto. Tá? Se você fizer aqui uma relação entre a largura e o comprimento, dessa foto original, e vamos fazer também a razão entre a largura e o comprimento da sua ampliação. Certo? Vamos analisar aqui. Então, beleza, aqui largura 3, né? Comprimento 4. Então aqui você tem uma relação de 3 para 4, aqui não dá para simplificar. Certo? Ou de 4 para 3, tanto faz. E aqui vamos fazer a mesma coisa, uma relação entre 9 centímetros e 12 centímetros. Ó, se a gente for simplificar, e aqui dá para você simplificar, você pode dividir aqui por 3, né? E aí você vai ter uma relação de 3 para 4. Ora, então com isso o que a gente percebe? O que a gente consegue analisar? Que a relação entre largura e comprimento aqui, ó, dessa primeira foto é proporcional, forma uma proporção em relação à sua ampliação. Ó. 3 sobre 4, a relação entre 3 e 4 é a mesma relação entre 9 e 12. Certo? Então tem mais uma vez aqui uma igualdade entre duas razões. Tá? Isso aqui é mais um exemplo de uma proporção. Certo? Mais um exemplo de uma proporção. Turma, então aqui a gente já pode definir aqui o que é uma proporção. Uma proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. São números que aos pares se relacionam da mesma forma. Tá? Então, como é que eu posso definir? Vamos definir aqui, proporção. Então, chamamos de proporção, uma igualdade entre duas razões. Certo? Igualdade entre duas razões. Beleza? A gente viu razão. Quando você tem duas razões, dois pares de números que se relacionam da mesma forma, você tem uma proporção. Certo? Então, vou colocar aqui uma proporção aqui. Ó. Então, uma proporção tem 4 termos, né? Tem aqui A sobre B, C sobre D. Coloquei aqui na forma geral. Certo? Beleza, então já sabe que uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Se você está diante de uma situação dessa aqui, você está diante de uma proporção. Olha só, esses dois elementos aqui, o A e o D, eles recebem o nome de extremos da proporção. Então esse A aqui é um extremo. E esse D aqui também recebe o nome de extremo. Beleza? O A e o D são chamados de extremos da proporção. E esse B e esse D, eles também recebem um nome que é chamado de meios. Eles são os meios. Então, o B é um meio e o C
também é um meio. Na verdade, a gente só consegue entender por que esses dois valores são chamados de extremos e esses outros dois valores são chamados de meios quando você escreve essa proporção de uma outra forma. Porque ela pode ser escrita assim, né, usando o sinal de igual, mas também essa proporção ela pode ser escrita assim. A sobre B, usando os pontinhos, e aqui C sobre D. Certo? Aí fica mais claro o cara entender que esse A e esse D são extremos, né? Porque eles estão aqui, ó, nos extremos, um está no início, outro no fim, e que esse B e esse C são chamados de meios, tá? Aí você consegue visualizar o porquê deles serem chamados. Então, a proporção, essa aqui você usa muito pouco, né? É difícil a gente olhar uma proporção assim, mas se usa também, mas se usa mais essa outra forma aqui, que é na forma de uma igualdade. Beleza, turminha? Bom, então já conhecemos o que é uma proporção, quais são os seus elementos. Existe uma propriedade, né, que é uma característica, tá? Que é a propriedade fundamental da proporção. Propriedade fundamental da proporção. Nós vamos até ter uma aula onde a gente vai falar só das propriedades, até inclusive falar dessa aqui de novo. Porque tem outras propriedades que a gente pode utilizar na proporção e conhecer as propriedades também é essencial. Tá? Na matemática, às vezes, quando você vai resolver um problema, a gente vai aplicar as propriedades, que são características daquilo ali. Quando eu falo de propriedade, é uma característica, algo que sempre vai acontecer como se falar de proporção. Tá? E essa aqui é a propriedade fundamental, porque é a propriedade mais importante, né? A matemática também usa muito essa história de propriedade fundamental, que é uma propriedade importante. Beleza? Então veja só, turma, eu tenho aqui, ó, esses dois exemplos aí de proporções. Tá? 3 sobre 5 igual a 6 sobre 10. Se você reparar bem, se eu multiplicar um extremo pelo outro, vou multiplicar aqui o 3 pelo 10. Se você multiplicar o 3 pelo 10, você vai encontrar 30, não é isso? Certo? Beleza, multipliquei aí os extremos, deu 30. E se você multiplicar os meios, ó, se eu multiplicar aqui 5 vezes 6, você vai encontrar 30 também. Olha que interessante. Né? Veja que quando eu multipliquei os extremos, o resultado deu 30. Quando eu multipliquei os meios, deu o mesmo valor. Vamos fazer a mesma coisa nesse outro exemplo aqui. Ó. Se eu multiplicar o 2 pelo 6, eu vou encontrar 12. Certo? E se eu multiplicar o 3 pelo 4, eu também vou encontrar 12. Professor, aí eu pergunto, isso vai acontecer sempre, professor, toda vez em uma proporção, ao multiplicar um extremo por outro extremo e o meio pelo outro, o resultado vai ser sempre o mesmo em toda e qualquer proporção? Exatamente. Tá? Isso aqui é uma propriedade, porque sempre vai acontecer. Se sempre acontece, se chama de propriedade, se chama de característica. Tá? Então, essa aqui é chamada propriedade fundamental da proporção, né? Que a gente diz produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E essa propriedade é bastante importante, a gente vai falar mais dela, inclusive resolver problemas, porque o que ela permite? Ela permite que você descubra, você vê que uma proporção tem 4 elementos, né? Se você desconhece um desses elementos aqui, tá? A gente pode encontrar o outro, né? Através da aplicação da propriedade fundamental. Ah, professor, multiplica cruzando, eu fiz isso mesmo. A galera chama até de regra de 3. Não é regra de 3, é a propriedade fundamental da proporção. A gente chama de regra de 3 porque você tem 3 valores e encontra o quarto elemento, que nós chamamos de quarta proporcional. Tá? Então, o uso dessa propriedade é importante na resolução
de problemas, na resolução de situações, problemas que a gente vai ver aqui, tá? Lembrando que essa aula aqui é aquela aula teórica, né? Isso é importante de conhecer o conceito matemático que a gente está estudando. Matemática não se parte direto para exercício, não. Tá? Você estuda matemática da mesma maneira que você estuda história. Você vai ler, você vai entender, para depois você conseguir aplicar aquele conhecimento que você adquiriu, né? Sabendo bem o conceito das coisas, tá? Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Eu coloquei aqui esses pares de razões e eu quero saber se essas razões formam uma proporção. Tá? Então, aplicando propriedade fundamental, você vai conseguir saber se essas razões elas poderão ou não formar uma proporção. Será que eu posso aqui, ó, se eu multiplicar o 3 pelo 8, vai dar 24. E se eu multiplicar o 4 pelo 6, vai dar 24 também. Ó. Então, esses dois pares de razões, elas podem formar uma proporção, sim, porque elas obedecem à propriedade fundamental. Quando eu multipliquei os extremos e os meios, o resultado foi o mesmo. Tá? Agora, se você tiver 6 sobre 7 e 7 sobre 6, será que essas duas razões elas formam uma proporção? Será que a relação entre eles é a mesma? Vamos testar. Eu acho que não. Porque veja só, se multiplicar 7 por 7, vai dar 49, né? E se você multiplicar 6 por 6, vai dar 36. E 36 não é 49. Tá? Então isso aqui não é uma proporção. Na verdade, isso aqui é uma proporção inversa. Porque se você inverter, ao invés de botar 7 sobre 6 e colocar 6 sobre 7, aí fica igual. Certo? Então aqui, ó, não. Aqui de jeito nenhum. Aqui não forma proporção. Certo? Vamos fazer mais a letra C. Olha só, vamos multiplicar aqui o 4 pelo 25. 4 por 25 dá 100. Eu multiplicar 20 pelo 20, aqui vai dar 400. E 100 não é igual a 400, né? 100 não é igual a 400. Então aqui não é também, esse par aqui, ele não forma uma proporção. Certo? E vamos agora ver aqui esse último. Eu acredito que esse aqui também não, né? Aqui deve ser uma questão de marcar com uma opção só. Aqui vai dar 27, aqui vai dar 24. Então, esse aqui também não forma uma proporção. Então, a única que forma aqui, que formaria uma proporção, é essa letra A, porque foi ela que obedeceu aí a propriedade fundamental da proporção. Turminha, assim, proporção, coisas proporcionais, a gente pensa que às vezes está muito longe da gente, né? Mas no nosso dia a dia, se trabalha muito com a ideia de proporção, né? Por exemplo, você vai na padaria, né? Na padaria, geralmente, por exemplo, lá perto de casa, o cara bota lá uma tabelinha, né? Que aí ele coloca aqui a quantidade de pães que você quer, aqui a quantidade de pães, e aqui ele coloca o preço, né? Vou colocar esse valor aqui em centavos, tá bom? Em centavos. Aí ele coloca assim, um pão, 60 centavos. Coloca esse 60, enxerga esse 60 como 60 centavos. Aí 2 pães, vai ser 120 centavos, que é R$1,20. 3 pães, 180 centavos. 4 pães, vai ser 240 centavos, R$2,40. Então, uma tabelinha dessa aqui, existe uma proporcionalidade. Tá? Se você fizer uma relação, ó, 1 sobre 2, se você fizer razão entre a quantidade de pães, por exemplo, botar aqui 1 sobre 2, que é a relação entre a quantidade de pães, e a razão entre a quantidade deles, do valor deles, ó, isso aqui vai formar uma proporção. Eles são proporcionais, mas é verdade. Ora, se você dobrar a quantidade de pães que você for comprar, o que vai acontecer com o preço? Você vai dobrar a quantidade de dinheiro que você vai ter que comprar, que pagar pelos pães. Então, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente observa muito essa situação de proporção. Se você for lá no posto de gasolina, vai abastecer o seu veículo, o preço da quantidade de litros vai ser proporcional ao que você vai pagar.
Se eu aumentar, se eu triplicar a quantidade de combustível, eu vou pagar 3 vezes mais. Vou poder formar uma proporção entre aquelas quantidades. Beleza? Valeu, turminha. Abraço a todos. Já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.